criou Deus os céus e a terra. O autor do livro de Gênesis, ele inicia a sua narrativa dando uma certeza, fazendo uma afirmação. Não há questionamentos por parte dele, ou não há interlocução ou contraposição ao que ele crê, ao que ele acredita. Ele vai dizer que no princípio Deus criou os céus e a terra. O texto em hebraico vai dizer Bereshit bara Elohim, ou seja, Deus criou no início todas as coisas, os céus e a terra. E é interessante que essa expressão empregada, utilizada pelo autor do Gênesis, ele mostra que Deus cria do nada. E recentemente, em viagem com a família, os meninos me perguntavam o que existia, pai, antes de não ter nada? O que existia? Eu falei, existia Deus. Só Deus existia. Antes dele criar os céus, antes dele criar a terra, antes dele criar o universo, só existia Deus. E a nossa ideia, a nossa percepção humana é tentar entender como é que era essa existência de Deus quando nada existia. E a nossa mente humana, ela é uma mente finita. A nossa mente, ela é uma mente limitada. Mais uma vez eu utilizo e emprego a analogia que eu já usei algumas vezes aqui. Deus é a água do oceano, nós somos um copo de 20 ml. Não há como comportar num copo de 20 ml toda a água dos oceanos. Assim é Deus e assim somos nós. Nós queremos entender aquele que é ilimitado, e nós somos limitados. Nós falamos nos 2 últimos meses, falamos sobre a doutrina de Deus, trabalhamos a existência, trabalhamos os atributos de Deus, e nesta noite eu quero pensar sobre o que é a teologia. O que é a teologia? E querendo ou não, todos nós aqui, de uma forma ou de outra, e vocês que nos assistem, nós fazemos teologia. Quando pensamos em Deus, quando pensamos nas ações de Deus no decorrer da história, no decorrer da humanidade, nós estamos fazendo teologia. A teologia não é uma ciência apenas estudada para aqueles que foram para a academia, para aqueles que foram para o seminário. A teologia, ela é pensada por nós desde que nós temos consciência. Quantos de nós, na nossa infância, olhando esse universo imenso, pensávamos, onde está Deus? Onde é que Deus habita? Onde é que Deus mora? Como é que Deus se relaciona com o homem? Quando nós começamos a fazer perguntas e começamos a dar algumas respostas para essas perguntas, nós estamos fazendo teologia. Nós, embora não possamos dar uma definição clássica, uma definição definitiva para a teologia, porque, como as demais ciências no decorrer da história foram sofrendo transformações, a própria teologia ela vai passando pelas suas transformações. A primeira coisa que vocês precisam compreender e entender nesta noite é que a teologia, a palavra teologia, ela não surge no ambiente cristão. A palavra teologia, ela surge no ambiente grego, ela surge no ambiente filosófico. Ela surge já com filósofos pré-socráticos, ou seja, antes da filosofia clássica grega, muitos gregos já falavam, já usavam essa expressão teologia. O próprio Platão vai dar também um significado à teologia. Só que no mundo grego, a teologia era o estudo dos deuses, era o estudo das divindades e a relação dessas divindades com a humanidade. Os platonistas, ou seja, os discípulos de Platão,
que começam a pensar e começam a fazer ensaios pensando na existência de um único Deus, mas eles não definem isso. No ambiente grego, em geral, teologia é o estudo dos deuses, é o estudo das divindades e a relação dessas divindades com o homem. É interessante que o Antigo Testamento, eles não usam essa expressão teologia. A palavra teologia vem theos, Deus, logos, estudo, ou seja, o estudo de Deus. No mundo grego era o estudo dos deuses, porque o pensamento grego acreditava na existência de vários deuses. O judaísmo não tem por que estudar Deus. É interessante, nós já falamos isso, no Antigo Testamento não há uma única definição para Deus. O judeu não define Deus. O judeu, ele não precisa definir Deus porque, por experiência própria, o judeu percebeu que Deus existe. Foi Deus quem chamou Abraão. Deus se revela a Abraão, Deus fala com Abraão. Deus diz para Abraão deixar sua terra, sua parentela e seguir uma direção que Deus estava guiando, estava direcionando. Ora, Abraão não precisa escrever, ele não precisa definir como é que foi essa experiência dele com Deus. Eu falei isso aqui domingo. A nossa experiência com Deus, muitas vezes, ela não dá para a gente descrever em linguagem humana, porque em cada um, Deus traz uma experiência de uma maneira e de uma forma, que não é igual na vida de todos, é diferenciada. O judeu não precisa definir Deus, porque eles viram Deus agir na vida dos patriarcas, na vida de Abraão, na vida de Isaac, na vida de Jacó. Eles sabem que Deus se revelou a Noé. Deus deu a direção a Noé para a construção daquela arca. É Deus quem se revela a Moisés, e na revelação que Deus faz a Moisés, Deus dá a revelação escrita, que é a lei, que é a Torá. Então, o judeu não tem por que definir Deus. A definição que nós temos para Deus na Bíblia está no Novo Testamento, João capítulo 4, quando Jesus diz que Deus é Espírito. A primeira forma de descrever Deus é dada por Jesus Cristo, do Evangelho de João, no capítulo 4. Deus é Espírito. E aí nós ficamos, mas espera aí, como é que é essa coisa? Como é que é Deus? Como é que é Deus? E a gente tem a noção de achar que Deus é parecido conosco, mas Deus é Espírito. Deus é Espírito, e Jesus vai dizer, e importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte, olha, Deus não está muito preocupado com aquilo que você faz no teu exterior. Se não vier do fundo do teu coração, se a tua manifestação não é do interior do teu coração, você não vai agradar o coração de Deus. Foi o erro que o judaísmo, que os judeus caíram no Antigo Testamento. Eles achavam que podiam ludibriar Deus com as suas festas, com as suas cerimônias, com os seus sacrifícios. Mas os próprios profetas antigos, como Isaías, como Jeremias, como Ezequiel, várias vezes eles disseram ao povo, olha, tenha um coração reto, porque não adianta nada vocês adorarem Deus com os lábios, mas o coração de vocês está completamente distanciado dele. E aí Jesus vai dizer que Deus é Espírito, e Paulo vai estender um pouco mais essa definição de Deus. Paulo vai dizer que o Espírito, ele é invisível e ele é imortal. Então Deus é Espírito, ele, por ser Espírito, ele é invisível, ele é imortal, ele não tem início, ele não tem fim. Essa é a definição básica para Deus. E a teologia, que é o estudo de Deus, como nós conhecemos hoje,
essa expressão teologia, como nós conhecemos hoje, ela é oriunda do final do século IV e início do século V, quando o mundo romano, o mundo que era pagão, o mundo que acreditava em várias divindades, quando Jesus nasce, o mundo está gozando de uma certa paz que nós chamamos de paz romana. Roma é a senhora do mundo civilizado quando Jesus nasce. Inclusive, Israel é dominado por Roma, que acreditava em vários deuses. Os próprios imperadores romanos, eles mesmos se achavam divinos. Eles diziam que eles eram filhos de Mercúrio, eles eram filhos de Netuno, eles eram filhos da divindade. E eles se consideravam deuses. Muitos achavam que não morreriam, como o insano do Calígula. Mas todos eles eram homens. E o cristianismo, sem pegar em armas, e esse é um fato interessante que precisa ficar bem massificado nas nossas mentes. O cristianismo, sem pegar em armas, em menos de 400 anos, o mundo romano cai, o mundo romano se destrói e o cristianismo assume o controle, o cristianismo assume as rédeas do mundo civilizado da sua época. Alguns vão dizer que foi a perdição da igreja, porque aquela igreja, quando ela era perseguida, ela era mais dependente de Deus. Uma igreja que, diante da perseguição, ela tinha um único objetivo, era conclamar as pessoas para que recebessem o Cristo e ficassem na expectativa, porque a qualquer momento o Cristo voltaria. Mas quando o Império Romano aceita, recebe o cristianismo como religião oficial, agora, o cristianismo, ele passa a perseguir quem pensava diferente dele. O cristianismo passa a causar perseguição a quem queria viver diferente ou não queria se submeter à vontade do cristianismo. É quando se mistura a religião e o Estado. A religião e o Estado não se misturam com o cristianismo, isso é antes do cristianismo. O cristianismo pega o exemplo do Império Romano, que misturava política e religião, e o cristianismo usa das mesmas ferramentas durante toda a Idade Média, fazendo com que o mundo inteiro, o mundo civilizado, tinha que ser cristão. E aí, a definição de teologia, nesse momento, ela é a explicação dos dogmas cristãos, dos ensinamentos cristãos para todas as pessoas. E durante 1000 anos, do século V até o século XV, quando as pessoas iam para a academia para estudar, eles não estudavam como nós estudamos, separadamente, disciplinas diferenciadas. Você estudava tudo. Você estudava teologia e você estudava filosofia. Isso era o que se estudava durante toda a Idade Média. As pessoas que iam ter formação normal, elas estudavam a filosofia e estudavam a teologia, até porque os locais de ensino todos eram cristãos. E, em geral, quem tinha a graduação eram aqueles que faziam parte do clero ou que iriam fazer parte do clero. Era quase que impossível alguém que não fizesse parte do clero ter conhecimento formal durante toda a Idade Média. Você estudava a teologia
e você estudava a filosofia grega, mas aquilo que a igreja permitia que fosse estudado ou que fosse aprendido. Por isso é que alguns livros vão dizer que a Idade Média é conhecida como Idade das Trevas, mas é uma afirmação um pouco forte demais, porque a igreja cometeu erros durante a Idade Média, cometeu. A igreja cometeu erros. Aí alguém vai, levanta a mãozinha aqui ou em casa e diz assim, mas pastor, foi a igreja católica. Ei, só tinha uma igreja nesse período da história. Embora eu sei que haviam outros movimentos cristãos, mas que eram marginalizados. Aqueles que não se submetiam ao direcionamento oficial do cristianismo formal, eles eram marginalizados, eles eram perseguidos. E muitos eram presos, porque pensavam ou ensinavam algo diferente daquilo que o cristianismo formal estava ensinando. Eu costumo dizer que o melhor momento da história da igreja era quando a igreja era unida na pessoa de Jesus, mas ela não era uniformizada. Quando foi isso, pastor? Do primeiro e até meados ou final do segundo século. O cristianismo era unido. Unido em quê? Na pessoa de Jesus. Jesus é o nosso Salvador, mas o cristianismo não era uniformizado. O problema é quando o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano e por Roma ter uma política, por Roma ter uma maneira de ser, todos tinham que seguir o cristianismo oficial do Império. E aí eu entendo que isso fragilizou a igreja. Porque as pessoas não são iguais em todo o mundo. As pessoas não são iguais. Nós vivemos um momento na sociedade humana perigoso, em que se fala muito de globalização. E dentro da globalização, muitas vezes a gente olha para a cultura de outros países e nós temos a tendência de olhar para essas culturas e achar que elas são inferiores à nossa. É interessante que grande parte da sociedade brasileira inveja a cultura americana, mas despreza a cultura oriental. Quantas vezes a gente não diz, caramba, como é que eles conseguem comer escorpião, conseguem comer barata, como é que eles conseguem comer filhotes de cachorro? Como é que eles conseguem? Isso é uma forma de vida primitiva, mas eles também, muitos deles olham para nós e dizem assim, como é que eles conseguem comer carne de vaca? A Índia, os indianos olham para nós e dizem, eles vivem num nível muito baixo, porque na Índia a vaca é sagrada, mas nós aqui comemos a vaca, bebemos o leite dela. Aí a gente olha para o indiano e acha que ele é inferior a nós e que a gente vai empurrar goela abaixo dele a nossa cultura. Ei, gente, cada povo tem a sua forma, cada povo tem a sua maneira de ser. E houve um momento na história que o cristianismo era assim. Eles eram diferentes em comportamentos, mas eles eram unidos na pessoa de Jesus. Cuidado quando você olha para um outro irmão de uma outra denominação, e tem uma outra forma de ser, e muitas vezes a gente olha com desprezo para esses irmãos. A gente tem um erro muito grave quando alguém sai do nosso meio, sai do nosso arraial e vai para outra igreja, a gente, agora ele não é mais irmão, ele é o quê? Só porque ele mudou de denominação? Cresçam, irmãos. O cristianismo está além das nossas fronteiras denominacionais. O cristianismo é as pessoas em todo o mundo e que elas obedecem a Jesus Cristo. Elas seguem os ensinamentos do Cristo. E muitas vezes os ensinamentos que eles seguem diferenciam da nossa cultura, da nossa forma de ser.
Se você chegar em determinadas comunidades indígenas, vocês vão ver que o culto de ceia para essas comunidades é feita com mandioca e com outras bebidas que não é o vinho. E aí a gente diz assim, não, mas não é vinho, não é aquilo que Jesus nos ensinou. Ei, é a cultura deles. Eles não têm como fazer pão. Então eles usam a mandioca. Aí a gente olha e diz, não, eles não vou dar a paz do Senhor porque eles não comem o pão como eu como. Tem gente que diz assim, olha, o pão tem que ser sem fermento. Porque o pão que Jesus comeu era um pão sem fermento, mas em nenhum local na Bíblia está dito que o culto de ceia tem que ser com pão sem fermento ou com fermento, gente. Você tem que ter o pão e você tem que ter o cálice com o vinho, porque é uma representação simbólica de que ele morreu e ele deu a sua vida por cada um de nós. Cuidado! Então, a teologia, ela é ensinada durante a Idade Média, mas a teologia está nas mãos da liderança da igreja, está nas mãos da cúria. E ninguém pode contrapor aquilo que a liderança está ensinando. Embora alguns digam que foi um período só de trevas, eu vou dizer para vocês que isso é um abuso, porque há avanços que ocorreram na Idade Média, nesse período que chamam de período das trevas, e que a igreja beneficiou a humanidade inteira. A humanidade inteira. O aparecimento de escolas, a intenção de alfabetizar todas as pessoas, vem nesse período, no movimento que nós chamamos de escolástica. Quem fez ensino médio, quem não perdeu as aulas de filosofia, sabe o que foi a escolástica. Era a intenção, a tendência de alfabetizar o mundo inteiro. O mundo inteiro. Ou, pelo menos, aqueles que eram cristãos. Pelo menos aqueles que eram cristãos. Na Idade Média, 98% da população mundial era analfabeta, gente. 98% da população era analfabeta. É com a igreja que vem o movimento para fazer com que essas pessoas saibam ler. O cristianismo nunca favoreceu o analfabetismo. O cristianismo nunca favoreceu a questão da falta de crítica. O próprio Jesus diz que a gente precisa dialogar com aqueles que pensam diferente de nós. Jesus dialogava com fariseus, Jesus dialogava com saduceus, Jesus dialogava com pessoas que não pensavam iguais a ele. Infelizmente, a Idade Média é aquele momento em que a igreja não quer dialogar. E a gente vive um momento dentro do cristianismo brasileiro que alguns ramos do cristianismo acham que tem que impor a sua vontade pela força. O cristianismo não precisa impor sua vontade pela força. O cristianismo precisa pregar a palavra de Cristo. Precisa falar de Jesus. Precisa entender a teologia. Entender esse Deus, um Deus que se revelou. E nós cremos que a revelação completa de Deus está onde? Está na palavra de Deus, está na Bíblia Sagrada. Nós não precisamos de outra Bíblia. Nós precisamos ler essa Bíblia, interpretar o Deus que se revelou aqui através de Moisés, através dos profetas, através do Cristo, através dos apóstolos. É isso que eu preciso entender e fazer com que essa revelação de Deus, ela seja racional ao homem do século 21. Ao homem do século 21. No século 20, muitas vezes, pela sua característica, nós não podíamos divergir dos nossos pais ou dos nossos mestres ou dos nossos professores.
Alguém aqui viu uma palmatória? Somos velhos. Eu também vi. Eu também vi palmatória. Durante boa parte da educação brasileira, a palmatória fazia parte dos objetos dentro de sala de aula. Vocês mais novos, se não sabem, quando o aluno não se comportava segundo aquilo que o professor esperava dele, o professor o chamava, mandava ele estender a mão e usava um instrumento de madeira para bater na mão deste aluno, porque havia a compreensão de que o castigo físico faria com que a pessoa mudasse hábitos. Era a compreensão, era o entendimento da época. Embora eu veja as pessoas dizendo assim, como seria bom se voltássemos àquela época. Eu não quero voltar àquela época. Eu não quero voltar àquela época. A gente não impõe nossa vontade pela força. Mas Jesus nos ensina que a gente vence as resistências através do amor. O amor quebra barreiras. O amor supera todas as coisas. O amor deixa marcas que as pessoas carregarão por toda a sua existência. Já por volta do ano 1000, do ano 1200, do século 13, já havia pensadores dentro da igreja que achavam que os conceitos cristãos precisavam ser debatidos, mas a igreja calava essas vozes. Haviam pessoas no século 13 que diziam o seguinte: todo aquele que sabe ler deve ter o direito de poder ler os ensinamentos do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica e dos apóstolos. Eles têm o direito de ler, mas a igreja entendia que todas as pessoas não tinham capacidade intelectual e espiritual para ler e para compreender a Bíblia. Durante muitos anos, dentro do catolicismo, não era permitida a leitura da Bíblia, porque entendia que as pessoas não tinham a capacidade espiritual e intelectual para compreender o que Deus havia revelado aqui. Mas como há um ditado que diz que quem bate em Chico também bate em Francisco, nós também cometemos alguns erros. Quando alguém não interpreta, e várias denominações brasileiras durante o século XX, quando alguém dentro da igreja não interpretava a Bíblia conforme a interpretação da liderança, muitas vezes essas pessoas eram perseguidas. Todas as denominações têm o seu corpo de doutrina. Nós, wesleyanos, temos o nosso corpo de doutrina. Mas, no passado, se você ousasse pensar diferente daquilo que o líder da comunidade de fé estava ensinando, você sofria perseguição. Muitas vezes você era convidado para se retirar do ambiente, porque você não era alguém grato no meio, ou uma persona grata no meio daquele povo. Por causa de todos esses abusos, de todo esse autoritarismo, durante a Idade Média era proibido qualquer pessoa, qualquer estudante de filosofia ou de teologia que se interessasse pela área médica, de dessecar um cadáver. Não era permitido. Dizia que isso era um sacrilégio. Um sacrilégio. Em pleno século XXI, tem muita gente que, eu não vou ver fulano morto não, que eu posso ver coisas estranhas durante a noite. Ei, coisas estranhas que você vê é demônio, ou coisa da sua cabeça. Como a medicina vai avançar sem os médicos poderem observar o que se passa? Se alguém fosse pego usando ou
verificando um cadáver. Por dentro, essa pessoa era taxada de feiticeiro, era taxado de bruxa. Era preso, era açoitado e muitas vezes era queimado vivo. Muitas mulheres, no decorrer da Idade Média, foram castigadas, foram mortas simplesmente porque se pintavam. Pintura é coisa do diabo, é coisa do capeta. Isso na Idade Média. Eu não vou nem falar no século XX, em várias denominações pentecostais, que se a irmã chegasse com um batonzinho na boca, logo um presbítero ia falar para o pastor: a irmã fulana de tal está com a tinta do diabo na sua boca. E por mais triste que pareça, até no nosso meio wesleyano, nas décadas de 70, 80 e 90, isso existia. Isso existia. Se cortasse o cabelo, estava em disciplina. E se Jesus voltasse e você, mulher, tivesse com o cabelo curto, você ficava e não ia para a eternidade. A falta de pensar, a falta de teologizar, de pensar a teologia, de pensar a revelação de Deus no texto sagrado. Aí eu encontro uns... Tem muita gente me ouvindo? Eu não vou chegar a esse ponto. Mas tem gente que pega o texto de Deuteronômio, porque o texto diz assim, que maldito é aquele que usa aquela que usa roupa de homem ou aquele que usa roupa de mulher. E durante muito tempo as mulheres foram proibidas dentro das igrejas evangélicas, não só no Brasil, mas fora do Brasil, em vários locais. Mulher não poderia usar calça comprida, porque calça comprida era roupa de homem. Os asnos nem pensaram que no Antigo Testamento, tanto o homem quanto a mulher usavam vestidos. Só que tinha uma diferença entre o vestido de mulher e o vestido de homem, mas eram vestidos. Vê o que dá a falta de pensar teologicamente. É preciso pensar, é preciso fazer teologia, mas fazer a teologia bíblica. O que é a teologia bíblica? Eu falei para vocês o que é a teologia. A teologia é o estudo de Deus e a sua relação com a sua criação. Porque nós cremos que Deus continua falando. Ele falou através dos profetas, falou através da lei, falou através de Jesus, através dos apóstolos, mas Ele continua falando com a sua igreja através do Espírito Santo em cada um de nós. Deus não virou as costas para a sua criação, como pensam os deístas. O que é deísmo? Deísmo é a percepção doutrinária de que Deus criou o universo e se foi embora. E largou, e a gente está, Deus dará. Não é esse Deus que eu encontro na Bíblia. Por isso é que a nossa base tem que ser a teologia bíblica. O que é a teologia bíblica? É a análise de Deus e a relação de Deus com a sua criação, com base aonde? Com base na Bíblia. O primeiro ramo da teologia que você tem que usar é a teologia bíblica. Tem que ler a Bíblia. A teologia bíblica é a análise, é a interpretação da relação de Deus, quem é Deus, e a relação dele com a sua criação, com base aonde? Com base na Bíblia, em toda a Bíblia. Nós cremos que Deus se revelou através de toda a Bíblia Sagrada. De toda a Bíblia Sagrada. Eu não tenho tempo para usar os argumentos que eu já usei nas aulas anteriores. Vai lá, vê lá os vídeos das últimas terças-feiras do mês de dezembro, do mês de novembro, e verifica lá o que eu falei sobre a doutrina de Deus. E tem lá argumentos que eu uso para fundamentar que este livro, ele é especial.
Porque povos maiores e mais fortes do que Israel, povos maiores e mais fortes do que a igreja, desapareceram, mas a palavra de Deus revelada a Moisés, aos profetas e aos discípulos de Jesus permanece conosco até hoje. Poderes mais fortes na Idade Moderna disseram que este livro não serviria mais no século XX. Passou o século XX, entramos no século XXI e essa palavra continua válida, continua sendo a verdade. Continua sendo a verdade. Então, a teologia bíblica é o ramo da teologia que interpreta Deus e a relação de Deus com a sua criação com base na Bíblia. Com base na Bíblia. Nós usamos a Bíblia para fundamentar nossas doutrinas. Daí porque o manual da Igreja Metodista Wesleyana, a Constituição da Igreja Metodista Wesleyana, está na Constituição da Igreja Metodista Wesleyana. Toda igreja legal, dentro do campo jurídico brasileiro, ela tem que ter estatuto e ela tem que ter ata de fundação. Qualquer um de vocês, estão aqui, vocês que nos assistem, vocês podem adquirir o Manual de Doutrinas da Igreja Metodista Wesleyana, a Constituição da Igreja Metodista Wesleyana. E lá tem a parte doutrinária e tem a parte administrativa. Na parte doutrinária diz assim: a Bíblia é a nossa única regra de fé e de conduta. A Igreja Metodista Wesleyana, ela tem como base o princípio de que nós fazemos a teologia bíblica. As nossas doutrinas, não os costumes. Cuidado, gente, costume é uma coisa, doutrina é outra. Doutrina não é costume, doutrina não muda. Doutrina não vai mudar nunca. Durante o primeiro século, a salvação era alcançada por meio da fé e ela era proveniente da graça do que Jesus fez. Como eu disse domingo aqui, nós não praticamos obras para sermos salvos, nós somos salvos porque cremos que tudo o que Jesus fez na cruz do Calvário é suficiente para nos salvar. Ou seja, nós somos salvos e por isso praticamos boas obras, não é o inverso. Nós praticamos boas obras e por isso somos salvos. Não. Porque se nós pudéssemos nos salvar pelas boas obras, Jesus não precisava morrer na cruz do Calvário. Isso valia para a igreja do primeiro século. Isso valia para a igreja no terceiro, no quarto século. Isso valia para a igreja há 1000 anos. Isso valeu para a igreja no século XX. E isso continua valendo para a igreja no século XXI. Doutrina não muda, costumes mudam. Costumes mudam. Os costumes têm muito a ver com o ambiente geográfico e social onde nós estamos. Se você for para a Europa, tem cristãos na Europa. Tem crente na Europa. Tem pessoas que vão à igreja na Europa, na Ásia, na África, mas eles têm costumes diferentes dos nossos. Se você for para um culto na Ásia, na Coreia, um culto de oração na Coreia não dura menos de 6 horas. 6 horas de joelho e orando. Aí alguém pode dizer assim, não, eles são os verdadeiros adoradores. Não, isso é da cultura deles. Você vai para a Europa, eles não ficam tanto tempo em oração como nós brasileiros. Se alguém pensa que é o tempo que passa de joelho que faz com que Deus escute a sua oração, você ainda não entendeu, você ainda não interpretou a Bíblia. Não é tão importante o tempo, mas é importante a sinceridade.
Porque culturalmente nós somos diferentes. Alguns cultos em igrejas na África, você vai achar que está dentro de um terreiro de macumba. Mas é da cultura deles. Você vai para cultos na Europa, em algumas igrejas na Europa, você vai dizer assim, caramba, como é que eles são frios? Cada povo tem sua forma, tem a sua cultura, tem o seu jeito de ser. A cultura, o costume muda, o que não pode mudar é a doutrina. Isso não pode mudar, não vai mudar nunca. Nós somos salvos por meio do que Cristo fez e através da fé. Eu tenho que crer que o que Jesus fez é suficiente para a minha salvação. Pastor, então com isso o senhor está dizendo que eu posso viver de qualquer jeito? Não, não estou falando isso, filhão. Eu estou dizendo o seguinte, que primeiro você crê em Jesus e depois ele realiza as obras através de cada um de nós. Quem crê em Jesus, por consequência, vai realizar boas obras. Porque o Cristo habita em nós o imitamos, nós seguimos o seu exemplo. Então, a teologia bíblica é aquela teologia formada dentro da Bíblia. Segundo ramo da teologia, é importante saber teologia patrística. O que é a patrística? A patrística são os ensinamentos dos pais da igreja. Quem são os pais da igreja? São aqueles que sucederam os apóstolos. São aqueles, geralmente, identificados entre o século II e o século V. Entre o segundo século e o quinto século. Em geral, esse período é chamado de patrística. Tem um grupo chamado de pais apostólicos, que eu não vou entrar nesse detalhe, não dá tempo da gente abordar isso, mas se vocês pegarem um livro de história da teologia, seja o Roger Olsen, seja o Justo Gonzalez, vocês vão ver que ele faz esta distinção. Mas patrísticas são aqueles que sucederam os apóstolos e que começaram a formular o pensamento cristão. E é interessante, nós estamos no século 21. Nós estamos no século 21. Os dogmas, a doutrina que foi feita por esses homens no século II, no século III, no século IV e no século V, é o que nós acreditamos até hoje. Até hoje. Às vezes eu paro assim, como é que um cara como Orígenes, que viveu há 1.700 anos, como é que ele conseguiu pensar essas coisas? Como é que Agostinho de Hipona, que é considerado um dos maiores pensadores do cristianismo de toda a era cristã, Agostinho de Hipona, como é que ele conseguiu formular conceitos e dogmas há 1.600 anos que nós continuamos ensinando hoje? A capacidade desses homens era fenomenal. Eles são os primeiros teólogos fora do pensamento judaico. Eles são os primeiros a pensarem a teologia cristã dialogando com o mundo da sua época. A teologia, gente, nos faz dialogar com as pessoas que estão ao nosso redor. A teologia não é apenas para a gente ter as nossas convicções, mas a teologia, ela vem para que nós possamos ensinar ao mundo que nos cerca que o que nós acreditamos é a verdade. A teologia, ela pensa os problemas que a humanidade está vivendo e ela começa a buscar na Bíblia e em Deus as respostas para todas essas perguntas. O teólogo, ele nunca sai de moda, porque ele é alguém que está em busca, na Bíblia Sagrada, de respostas
que o mundo faz e que a Bíblia tem a resposta para essas pessoas. A patrística, a teologia patrística, são esses homens, filósofos gregos, homens que receberam Jesus como Salvador e agora dentro da igreja eles querem que os seus pares recebam, entendam a verdade como eles compreenderam. E aí eles começam a formular conceitos que se tornavam fáceis para as pessoas do mundo entenderem aquilo que eles acreditavam. A igreja precisa dialogar com o mundo. A igreja precisa conversar com o mundo. A igreja não se isola do mundo, esse não é o papel da igreja. O papel da igreja é conversar, é dialogar. Não significa que você vai aceitar tudo que as pessoas creem e acreditam lá fora. Mas você tem que falar para eles o que você acredita. Disse e repito, nós não vamos impor nossas ideias e nossos conceitos pela força, mas nós vamos conquistar as pessoas com argumentos que elas possam entender. Os pais da igreja patrística, eles conseguiram dialogar, tanto que os imperadores romanos, eles se submetem à igreja porque eles compreendem, através dos ensinamentos desses homens, que aquilo que a Bíblia ensinava, que os apóstolos ensinaram, era a verdade. Durante a Idade Média, praticamente a teologia não evoluiu. Durante a Idade Média, a teologia praticamente não evoluiu. Mas ao final do século XV e início do século XVI, que nós chamamos de início da Idade Moderna, a Idade Antiga vai até o V século. A Idade Antiga vai até o V século. Do V século até o século XV é chamado de Idade Média. Do século XVI em diante é chamado de Idade Moderna. O século XX é considerado a Idade Pós-Moderna. Na Idade Moderna, quando a Idade Moderna chega, a humanidade já não aceita mais algumas imposições da igreja. A humanidade já não aceita. A humanidade não aceita a ideia de que o mundo é plano como uma folha de papel. E a igreja dizia que não fizesse navegações para muito longe, porque senão você ia chegar no fim do mundo e você ia cair num precipício. O conceito era o conceito geocêntrico. A terra, por ser o local onde os homens habitam, a terra está parada e os planetas, o sol e a lua, giram em torno da terra. E a terra é plana. Não existe vida após o mar. Mas algumas pessoas ousaram pensar fora do círculo. Como Colombo, como Cabral e tantos outros navegadores, e perceberam que dá para dar a volta. Dá para dar a volta. Algumas pessoas entenderam que por que não pode se trabalhar com o corpo morto? A pessoa está morta, o que há de importante em alguém é o espírito. O corpo, depois que a pessoa morre, serve para mais nada. Mas há pessoas dentro da igreja que pensam o seguinte: não, se eu morrer, não doa meus órgãos não, porque como é que eu vou ficar na ressurreição? Oh, meu Jesus! Dentro da igreja evangélica ainda carrega alguns pensamentos medievais. Pensamento medievais. Criticamos os nossos amigos testemunha de Jeová. Não, pastor, eles não são meus amigos. Para mim, eles são meus amigos. E eu oro por eles.
Acusamos os testemunhos de Jeová porque eles não fazem transfusão de sangue. Mas muitas vezes nós não aceitamos que sejam doados órgãos depois que morrermos e vai salvar outras vidas, permitir que outras vidas vivam, porque como é que vai ser na ressurreição? Eu vou ressuscitar sem rim, eu vou ressuscitar sem coração, eu vou ressuscitar sem pele, eu vou ressuscitar sem osso. Ei, filho, a ressurreição é algo espiritual. É óbvio que o corpo vai ser restaurado, vai ser transformado, mas não é mais o mesmo corpo físico, é um corpo glorificado como o de Jesus. Muitos ainda vivem a idade medieval, mas alguns ousaram pensar diferente. E aí, a partir do século XVI, surge aquilo que nós chamamos de teologia sistemática. O que é a teologia sistemática? A teologia sistemática é a teologia que tem um sistema de doutrinas para compreender o Deus que nós servimos. A palavra trindade não tem na Bíblia. A palavra trindade não tem na Bíblia, mas nós cremos que Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que há o Pai, há o Filho e há o Espírito Santo. A teologia sistemática, com base no que os pais da igreja ensinaram, eles formularam o conceito de trindade. O conceito de trindade surge no final do 2º século e no início do 3º século. Quando um dos pais da igreja, eles formulam esse conceito. Deus é uma única, Deus é uno, mas ele se manifesta em 3 pessoas diferentes. A teologia sistemática, ela vai sistematizar o conjunto de doutrinas que a igreja crê. Quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, quem é o homem, quem são os anjos, quem são os demônios, o que é pecado original, o que é salvação, como se dar a salvação, quais os meios da salvação e o que é a vida eterna. Isso é a teologia sistemática. É pensar cada uma dessas doutrinas separadamente. Onde elas estão? Estão na Bíblia. Só que você muitas vezes não tem esses conceitos. Não há a palavra cristologia na Bíblia. Não existe a palavra cristologia na Bíblia. Mas quando você ouve a expressão cristologia, você já sabe que é o estudo da pessoa de Jesus. Porque do século I até o século IV, a igreja perguntava: quem é Jesus? Jesus é homem ou Jesus é Deus? E aí, os pais da igreja definiram aquilo que nós chamamos de união hipostática. Jesus é uma única pessoa, mas ele tem as 2 naturezas juntas. Jesus é homem e Jesus é Deus ao mesmo tempo. Como é que é isso, pastor? Mistério. A Bíblia vai dizer que ele é homem e que ele é Deus. Alguns irmãos nossos vão dizer que não existe o Pai e não existe o Espírito Santo, só existe Jesus. Outros vão dizer que há o Pai, Jesus senta à direita numa cadeira menor do que a cadeira do Pai. A cadeira do Pai é a maior. A cadeira de Jesus fica à direita, um pouco menor, e há uma terceira cadeirinha no céu onde fica o Espírito Santo. Ei, isso não existe na Bíblia. A Bíblia diz que só há um trono no céu. E um único Deus que se assenta nesse trono, mas que ele é 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. E Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo. Porque quando ele ressuscitou, o corpo dele não ficou aqui, o corpo dele foi transformado e ele foi para o céu. E os anjos mesmo dizem: olha, o mesmo que vocês viram subir é o mesmo que vocês verão descer. Por isso é que é importante estudar a teologia sistemática. Mas eu insisto, uma teologia sistemática que não tem fundamentação bíblica não é teologia de verdade.
A teologia sistemática ela vai surgindo como sistema, como divisão da teologia no século XVI. No século XVII surge uma teologia chamada de teologia liberal. Teologia liberal, teologia contemporânea, teologia moderna tem o mesmo significado. O que é isso? Teologia liberal, teologia moderna ou teologia contemporânea? É a teologia que entende, que interpreta, que só é verdade na Bíblia aquilo que eu puder comprovar pela razão ou pela ciência. Se não tiver explicação científica, não é verdade, é mito. A teologia liberal, ela não acredita em milagres. Milagres não existem. Aí alguém diz assim, mas pastor, como é que eles explicam as curas que Jesus realizou? Eles vão dizer que as curas realizadas por Jesus, as curas realizadas pelos apóstolos, pelos profetas do Antigo Testamento, eles estavam praticando medicina que não era conhecida na época, eles estavam praticando o que um médico pratica na idade moderna. Mas milagre não. Quando Jesus expulsava os demônios de alguém, vão dizer os teólogos liberais, não era demônio, porque demônio não existe. Não existe demônio. Não existe o diabo. Isso é mito. Isso é a cultura primitiva ainda mantendo seus resquícios na atualidade. Mas o que é que Jesus estava fazendo? O que Jesus estava fazendo quando ele expulsava demônios de alguém é o que um psiquiatra ou um psicólogo faz diante de alguém que está desajustado intelectualmente. Você precisa compreender que o teólogo liberal, ele pensa assim, por quê? Porque ele não acredita em milagre. A fé dele é a seguinte, milagres não existem. Milagres não existem. Então eles vão pegar da Bíblia apenas aquilo que puder ser comprovado pela razão ou pela ciência. O que não puder ser comprovado, eles rejeitam. Vocês vão ler em algum lugar que Moisés não abriu o mar. O povo de Israel passou porque a maré estava baixa. A maré estava baixa. Deus não fez milagre nenhum. As muralhas de Jericó não caíram porque Deus derrubou, caíram porque aconteceu um terremoto. E as muralhas caíram. Mas se o cara não quer crer que houve milagre no fato, mas o momento em que a maré baixou e o momento em que o terremoto aconteceu, era o momento que o povo de Israel precisava. Então, nisso há um milagre. Mas eles vão procurar explicações racionais. A teologia liberal nega que Jesus tenha ressuscitado, porque as pessoas não ressuscitam. Morreu, acabou. Morreu, acabou. A teologia liberal, ela surge porque o mundo moderno, o mundo científico, começa a atacar a Bíblia, dizendo que a Bíblia era um livro de mitos e não a revelação de Deus. O século XVII, ele se inicia com a ciência, com os cientistas, muitos cientistas, se rebelando contra aquilo que a igreja ensinava. E a igreja, na Idade Média, dizia que tudo o que ela ensinava estava na Bíblia. Estava na Bíblia. Eles diziam que não podiam haver navegações porque a Bíblia vedava isso. Eles diziam que as mulheres não podiam se pintar porque a Bíblia vedava isso, e que toda mulher que se pintasse, ela estava praticando feitiçaria, querendo seduzir os pobres dos homens, os homens pobrezinhos, e elas colocavam perfumes, colocavam pintura,
e isso era coisa demoníaca na visão da época, para roubar os homens, tragar as almas dos homens. A teologia liberal, ela vem tentando explicar em formas racionais que só deve aceitar na Bíblia aquilo que a razão puder aceitar. E ela se desenvolve. Eu já vou encerrar. Ela se desenvolve muito nos séculos 18 e 19. A teologia liberal dizia que o século 20, a humanidade toda seria salva, porque a ciência iria fazer o homem dar um salto para o alto. Diziam muitos cientistas e muitos teólogos liberais no século XIX, o século 20 será o século da evolução total e plena da humanidade. Não haverá fome, não haverá doenças, porque a ciência vai descobrir medicamentos, terapias, tratamentos, e não haverá mais doença, não haverá mais enfermidade, não haverá mais fome, porque a ciência vai resolver todos os problemas da humanidade. Só que quando chega o século 2014, a humanidade cai na primeira grande guerra. Milhões de pessoas morrem em guerra. E passado a primeira guerra, o homem para. Epa, tem coisas que a ciência não vai conseguir e não conseguirá resolver. Mal a humanidade está pensando, e que rumo a humanidade vai ter, vem a Segunda Guerra, em 39. E aí, outros milhões de pessoas morrem. E aí, quando termina a Segunda Guerra, emergem algumas teologias que eu não vou ter tempo para falar com vocês nesta noite. A doutrina da morte de Deus e tantas outras que vão surgir no mundo. E surge uma teologia aqui na América Latina, e que ela vem com força tanto na América Latina quanto em território brasileiro. Chama-se teologia da libertação. O que é teologia da libertação? Todas as vezes que vocês ouvirem essa expressão, teologia da libertação, saibam que é a teologia que defende que o papel da igreja é interpretar a Bíblia sobre a ótica de libertar os pobres e oprimidos da opressão das classes dominantes e das classes poderosas. A teologia da libertação é uma consequência da teologia liberal. A teologia liberal pensa a Bíblia em razões científicas e em razões racionais. A teologia da libertação vai pegar a Bíblia e vai interpretar a Bíblia sobre a ótica de igualar as divisões sociais. A teologia da libertação, ela vai falar sobre reforma agrária. A teologia da libertação vai falar sobre uma divisão mais equânime da renda. A teologia da libertação vai falar sobre o direito do trabalhador. Ela não é uma teologia ruim totalmente. O problema da teologia da libertação é que ela pensa apenas o homem aqui neste mundo. Mas ela esquece que o homem, embora viva parte da sua vida neste mundo, mas a eternidade ele vai viver com Deus. Muitas vezes nós queremos confortar a pessoa dizendo, fica tranquilo, chora não.
quando você morrer, você vai usufruir de uma eternidade com Deus. O cara está morrendo de fome agora. O cara está nu agora. A pessoa está precisando comprar um medicamento. E aí você diz, não, fica tranquilo, morra. Mas você tem uma eternidade com Deus. Eu tenho críticas à teologia da libertação, mas a teologia da libertação, como diz um teólogo alemão, ela não é uma interpretação totalmente equivocada da palavra de Deus, porque Jesus fala para a igreja, vocês vão dar pão a eles. O problema é que a igreja passou grande parte da sua vida, da sua existência, principalmente na Idade Média, preparando o homem só para a eternidade, esquecendo que o homem vive aqui e o agora. Mas o problema da teologia da libertação é que ela só foca no aqui e agora. Esquece que existe uma vida eterna. Por isso é que eu disse a vocês, a gente faz uma interpretação bíblica. Porque na interpretação bíblica, eu abordo essas teologias, mas eu não esqueço que o caminho principal do homem é ele crescer espiritualmente como pessoa através dos ensinamentos de Cristo Jesus. Teologia prática. É a penúltima teologia que eu vou falar com vocês nesta noite. O que é teologia prática? Teologia prática é colocar em prática aquilo que a teologia bíblica nos ensina. A pregação é teologia prática. O que é a pregação? É você passar para as pessoas, através de uma oratória, através de regras de comunicação, aquilo que a Bíblia ensina. Uma aula de escola dominical, teologia prática. Teologia prática. Um pequeno grupo de crescimento, teologia prática. Você está ensinando, você está passando, por meio de métodos, aquilo que a teologia bíblica ensina. Aquilo que a teologia bíblica ensina. E por último, nós temos um ramo mais novo da teologia, que é a teologia pública. Alguns vão falar da teologia ecológica, mas dentro da teologia pública engloba a teologia ecológica, porque a Bíblia se preocupa também com o cuidado da natureza. Já desde o Antigo Testamento, Deus tem preocupação com os animais, porque os animais são criaturas de Deus. Não é você que criou o animal, foi Deus quem criou. E a Bíblia vai dizer que Deus colocou o homem no jardim para cuidar de todo o jardim de Deus. Aquilo que o homem fez no jardim é o que Deus declara que nós devemos fazer com todo o nosso planeta. O cuidado com a ecologia está na Bíblia. O cuidado com os animais está na Bíblia. O cuidado com o ser humano está na Bíblia. Então, a teologia pública é aquela teologia que a gente vai pensar os ensinamentos de Deus, tornando esses ensinamentos um bem-estar para todas as pessoas, não apenas os cristãos, mas para todas as pessoas. Quando você ouvir a expressão teologia pública, você já sabe que são ações implementadas pela comunidade de fé para beneficiar todas as pessoas. Queridos, a gente vive um momento complicado dentro da sociedade mundial. Nós vivemos um período de pandemia em que as pessoas estão amedrontadas. E às vezes eu vejo crentes, ao invés de ter uma postura adequada, fomentando ainda mais discussões infrutíferas. Discussões infrutíferas. A gente não pode ficar fomentando ou divulgando fake news, amedrontando ainda mais as pessoas. A gente precisa trazer
uma palavra de esperança. O papel do cristianismo é acalmar as pessoas que estão amedrontadas. Como igreja, esse é o nosso papel. A teologia pública, ela não apenas se importa com a nossa comunidade de fé, ela se importa com todas as pessoas. Há um grande grupo, uma grande parcela da humanidade que a gente está largando simplesmente porque eles são contestadores. Nós tínhamos em 2010 nós tínhamos 4 milhões de ateus no Brasil. 4 milhões de ateus no Brasil, quando o primeiro ateu na história humana, ele se manifesta como ateu no século XVIII. Não tem 300 anos ainda que uma primeira pessoa no mundo inteiro disse que Deus não existia. Em 2010, só no Brasil, haviam 4 milhões. O próximo censo, com certeza, vai apresentar essa parcela da população superior a 6 milhões de brasileiros. O que nós estamos fazendo para alcançar essas pessoas? Ah, pastor, eles não querem vir para a igreja, que eles vão para o inferno. É isso que o mestre ensinou? É isso que o mestre ensinou? O mestre ensinou que a gente tem que sair de Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Agora, como é que a gente vai falar com essas pessoas? Qual a estratégia que nós vamos usar para atrair essas pessoas para o Cristo que um dia nos conquistou? Em 2010, haviam 10 milhões de desigrejados no Brasil. 10 milhões de desigrejados. Quem são os desigrejados? É gente que já esteve dentro das nossas igrejas, cantando, cultuando a Deus, louvando a Deus. Alguma coisa aconteceu que essas pessoas disseram o seguinte: vou ficar em casa. Para viver dentro de uma igreja, eu não quero, eu já vi muitos problemas dentro da igreja, eu vou ficar em casa. $10 milhões em 2010. Eu acredito que esse número, no próximo censo, vai ultrapassar os 15 milhões. O que nós estamos fazendo para trazer essas pessoas de novo ao convívio eclesiástico, ao convívio dentro da igreja? Porque eu até entendo que é possível alguém que não esteja dentro de uma igreja, denominação, no mundo, é possível alguém que não esteja dentro de uma igreja formal ser salvo. Mas é impossível alguém desenvolver os seus dons e os seus talentos sem estar ligado a um ambiente de fé ou comunitário. Como é que você vai fortalecer os demais? E Paulo, há quase 2000 anos, Paulo já falava que algumas das suas comunidades já estavam vivenciando pessoas que já não tinham mais alegria de estar no convívio comunitário. E a gente vai aceitando isso como verdade. E a gente diz o seguinte: eles não querem, o problema é deles. Não, o problema é nosso, gente. A gente tem que alcançar essas pessoas. Agora, qual a estratégia? Vivendo do mesmo jeito que a igreja tem vivido? Não. A igreja precisa buscar em Deus uma estratégia para alcançar essas pessoas. Grande parte dos jovens da igreja estão deixando as igrejas. Vão para a faculdade, recebem uma carga de informações contrárias à Bíblia, contrárias à igreja, e muitos dos nossos filhos, dos nossos netos, estão virando as costas para Cristo. E a gente diz: o problema é deles. Não, o problema é nosso.
O que nós estamos fazendo para atrair essas pessoas de volta ao Cristo que nós seguimos e que sabemos que Ele é vivo, que Ele é fiel, que Ele é verdadeiro e que Ele existe? O que estamos fazendo? Igrejas que continuam as mesmas práticas de 100 anos, continuam as mesmas práticas na atualidade, entendendo que o método que funcionou há 100 anos vai funcionar agora. Não vai. Não vai. Nossos filhos não têm a mesma mentalidade que nós tínhamos quando tínhamos a idade deles. E a igreja acha que as crianças, que os adolescentes, que os pré-adolescentes, que os jovens de hoje eram os jovens de 100 anos, de 50 anos. O que a gente está fazendo? O desafio não é só meu, teólogos. Vocês que estão aqui e vocês que me assistem em casa. Alguns colegas pastores também, que nos ouvem nesta noite. O que a gente vai fazer para mudar essa situação? Não dá para ficar de braços cruzados, porque não foi para isso que o Cristo constituiu e criou a sua igreja. Foi para que a gente pense, com base naquilo que Ele ensinou na sua palavra, e nós usarmos as estratégias que Ele nos dá para alcançar essas pessoas e trazê-las de volta à cruz de Cristo. Não a nossas denominações, mas trazermos as pessoas à cruz de Cristo. Vamos parar com esse conceito, com essa ideia de achar que só a nossa denominação salva. Não, quem salva é o Cristo. Nós somos apenas uma pequena parcela de todo o povo de Deus espalhado na face da terra. Alguma dúvida? Alguma coisa que ficou e vocês não entenderam muito bem? É óbvio que não dá para falar sobre todos os ramos da teologia, mas pelo menos os principais, que eu considero principais, deu para abordar nesta noite. Dúvidas? Alguém aí, Pedro, perguntando alguma coisa? Vamos colocar em pé.